estudantes, que bom estar com vocês de novo. Espero que vocês estejam bem na casa de vocês, estejam aí do lado com o pet, com um caderno para anotar, um lápis, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do 8º ano com a professora Marisa Araújo. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar, né, continuando aí a aula de botânica, né? Vocês já viram pteridófitas e briófitas com a Isabela na aula passada, né? E hoje nós vamos ver as gimnospermas. Nossa, que nome estranho! Vou explicar para vocês o que são as gimnospermas. Uma é a aula do PET 2, semana 6, 8º ano do ensino fundamental. O que queremos aprender na aula de hoje? Identificar os principais representantes do reino Plantae e compreender suas características gerais, tá? A aula de hoje iremos falar das gimnospermas, tá? O que são as gimnospermas? Olha, são plantas com sementes nuas, sem frutos. Vamos picar a palavra. Esperma quer dizer semente, gimnos quer dizer nua. Então eu tenho aqui, ó, semente nua. Marisa, o que é semente nua? Semente nua é uma semente que não está protegida por um fruto, que vai ser no próximo grupo só as angiospermas, tá certo? Então, gimnospermas, semente nua. São plantas vasculares. O que quer dizer isso? Né? Vocês lembram que os musgos não tinham tecidos condutores de seiva, né? Depois surgiu lá em pteridófitas, que são as samambaias, e os pinheiros, né, aí como exemplo aí da gimnosperma, logicamente também tem um vaso condutor de seiva, por isso que a planta é grande, ela pode crescer muito, porque ela tem, né, tecidos que vão levar a seiva, o xilema e o floema, né, subir e descer aí na planta. E o que quer dizer espermatófitas? Outra característica importantíssima, aqui surgiram as sementes, tá, gente? Esse tipo de planta surgiu, muito antes dos dinossauros, né? Lá no Devoniano, 350 milhões de anos, né? Por ali surgiram as sementes, né? Essas plantas, na época dos dinossauros, elas dominavam, né? Os dinossauros estão aqui no Mesozoico, né? Jurássico, né? Triássico. E aí dominaram aí as pteridófitas, as gimnospermas dominaram aí a face da Terra, tá? Então, novidade aí, semente, tá? É uma grande novidade delas. Exemplo, pinheiro, araucária, deixa eu mudar a cor aqui, já tá de preto, não precisa. Pinheiro, araucárias, cedros, cicas, ciprestes e sequoias, tá? São exemplos aí de gimnospermas. Não precisa de importar com essa classificação aqui, olha, pinófita, cicadófita, só um detalhe, tá, gente? Lembrando que nós temos as coníferas, exemplo, os pinos, conhecido como pinheiros, as sequoias, vou explicar um por um, cedros, ciprestes e araucárias, tá? Cicadófita, né, são representantes aqui da família cicadáceas, que são plantas como as cicas, que a gente tem muito no jardim. Vou mostrar a foto dela para vocês, tá certo? Só para vocês lembrarem aqui dos exemplos. Ginkófita, que é o ginkgo biloba, né? Tá? A maior parte está extinta e nós temos um representante vivo aí, que é o ginkgo biloba, a gente acha lá no Japão, tá? Ginetófitas são plantas conhecidas como polvo do deserto, tá? Ela só existe no deserto do Namibe, em Angola. Olha que interessante. Imagine uma floresta. Olha que floresta enorme. Já ouviram falar dos grandes biomas da Terra, né? Essa aqui é a taiga ou floresta boreal. É uma floresta gigante de pinheiros. Quando a gente assiste aqueles filmes de Natal, né, lá do hemisfério norte, que eles vão buscar o pinheiro de Natal, lá na taiga, né? Tá certo? Ali você vai achar ali diversos animais, né, escondidos, né, nessa floresta, tá certo? Então, olha só, localiza no hemisfério norte do planeta, abrangendo Ásia, América do Norte e Europa. Só um detalhe aqui no próximo slide, olha aqui, lembrando dos biomas da Terra,
Deixa eu ver que caneta que eu tô aqui, deixa eu pegar a vermelha. Ó, em cima aqui eu tenho os polos, né, gente? Depois eu venho para a tundra, que tem só gramíneas. Olha a faixa de floresta de pinheiros. Tem outras árvores? Tem, mas domina... Opa, peguei mais aqui. Domina o pinheiro. Essa floresta, a taiga, ela é muito maior que a Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical, né, aqui do mundo do Brasil. Essa floresta, ela já é em regiões temperadas, mais frias, e ela até chega a ser 3 vezes maior aí que a floresta amazônica, a floresta de pinheiros. Então vamos lá explicar os pinheiros. Araucária. Vocês já ouviram falar, no Brasil nós temos matas de araucária lá na região sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, né? Inclusive, se você for estudar a história do sul, você vai esbarrar muito com essa árvore, que foi muito cortada, foi muito utilizada para fazer. Você vai achar lá um monte de móveis feitos com essa madeira, né? E então, logicamente que a floresta reduziu bastante, né? Por causa aí dessa exploração da madeira, que vai junto aí com a história desses estados do sul, tá, gente? Então tá aí para vocês a araucária. As sequoias, gente, as sequoias, veja, tem outra imagem aqui, não. As sequoias são árvores gigantescas, são os maiores seres vivos do planeta Terra. Elas ficam em regiões mais frias, altitude maior, mais que 1.500 metros, 2.500 metros de altitude. Então, o verão é seco e o inverno tem gelo, tá? Elas crescem muito, de 80 a 100 metros de altura e 8 metros de diâmetro. São árvores gigantes. E hoje encontra muito na Califórnia, tá, gente? Porque ela foi muito explorada também. Então, na Califórnia ali tem as sequoias, essas árvores gigantescas, maravilhosas aí, que são exemplos de gimnospermas, tá? Olha aqui um homem. Tem um homem aqui, gente. Olha a dimensão do homem em relação à base dessa árvore, tá? Incrível, né? Cedro do Líbano. Cuidado que tem um cedro aqui no Brasil que não é gimnosperma, tá? Tem um cedro aqui no Brasil que é, na verdade, uma angiosperma, tá? Não, nem todo cedro é gimnosperma. Eu tô falando do cedro do Líbano, tá? Esse cedro era muito utilizado na antiguidade, até mesmo os egípcios usavam para pegar resina para mumificação, tá? Fenícios usavam para embarcações. Então, ó, tá aqui, ó, desde a época nossa aí de Moisés, tá? Nossa antiguidade. Cheguei nas cicas. Olha as cicas. As cicas são essas aqui. Gente, é comum confundir cica com palmeira. Ah, tem uma palmeira linda no meu jardim. Cica não é palmeira, tá, gente? Palmeira é angiosperma. Cica é uma gimnosperma. Olha aqui, ela tem a planta feminina e a planta masculina, tá certo? E elas são fósseis vivos, elas mudaram um pouquinho, elas estão aqui desde a época dos dinossauros, elas dominaram ali o tempo dos dinossauros e estão aqui até hoje, mudaram muito pouco. Então a gente chama de fósseis vivos, tá certo? E elas são lindas aí, você vai achar em todos os jardins de prédio aí, você acha uma cica, tá certo? Eles confundem com palmeira porque a folha parece de palmeira, tá vendo? E os famosos pinheiros, que vocês conhecem, é o pinus. Porque a araucária, que é a araucária angustifolia, vai ter só lá no sul. Tem alguma só que alguém planta por aí. Mas a gente encontra mais na região sudeste, né? Os pinheiros, tá certo? Olha, eu coloquei um desenho aqui interessante. O que é isso? São os estróbilos masculino e feminino. Vou explicar para vocês na minha mesa. Primeiro, quero que vocês olhem o seguinte. Olha o detalhe da folha. A folha parece uma agulha, olha, tá vendo? É um detalhe aí dos pinos, tá? Folhas em forma de agulha. E nós temos aqui esse estróbilo, tá? Ou cone. Para que serve isso? A gente usa muito no Natal, né, gente? Para enfeitar a mesa de Natal. Eu mesmo adoro colocar isso na mesa de Natal. Então vamos ver aqui o que é isso. Prestem atenção. Isso aqui é um aspecto
evolutivo, tá, gente? Isso aqui é uma pinha, é uma estrutura reprodutiva, mas não é flor. Pinha não é flor, tá? São folhas modificadas. Então, aqui eu tenho umas escamas, tá? Eu arranquei aqui uma escama, não sei se dá para enxergar direito, tá certo? E eu tenho, cuidado com os nomes agora, olha, essa pinha é feminina, que eu chamo de macro. Na biologia, na botânica, tudo que é macro é feminino, tudo que é micro é masculino. Então, isso é um macroestróbilo. Esse aqui é o masculino, é um microestróbilo ou microcone, tá certo? Micro, masculino, macro, feminino. Tem até um pequenininho aqui, olha a diferença de tamanho, gente. Então, tudo eu vou chamar de macro e micro. Vou pegar o feminino, tá? Macroestróbilo. Eu tenho aqui parecendo uma folha, que é escama, que é o macrófilo, tá? Ou escama ovulífera. Aqui vai produzir o óvulo feminino, porque a planta é o quê? Feminina, tá certo? E no micro, vamos pegar o micro aqui, ó. Eu vou ter microestróbilo, micrófilo, microsporângio, que vai produzir os esporos, micrósporo, microgametófito, que vai ser onde vai produzir o gameta masculino. E aqui tudo mega, megasporângio, megásporo, megagametófito, tudo que é mega é feminino. Deu para entender a diferença? Essa árvore aqui, ela é o que, gente? Monóica, uma casa para os dois sexos, olha, sexo feminino e masculino. Se for, mas pode também ter separado, como no Pinheiro do Paraná. Então vai ser o quê? Dioica, sexo feminino numa árvore, masculino na outra árvore. As sequoias também são monóicas. Então aqui, ó, o masculino pequenininho e o feminino. Então vamos lá para o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Olha, aqui eu tenho, deixa eu ver que cor que eu peguei aqui. Vermelho, tá bom, aqui tá no fundo branco. Olha, eu tenho aqui o pinheiro, tá? No caso aqui colocou masculino e feminino separadinho. Vamos pegar aqui o cone masculino. Gente, a gente acha muito livro explicando muito complicado esses termos. Eu vou abolir esses termos complicados, não precisa, tá? Eu tenho aqui o cone masculino, ele vai produzir então, né, um grão de pólen, tá certo? Né? Então eu vou ter ali um micrósporo que vai dar origem a um grão de pólen, que é o gametófito masculino. O que é gametófito masculino? Lembra que a samambaia, quando ela germinava o esporo, germinava um coraçãozinho, que era o gametófito, que dava origem a gametas? Então, era separado. Na árvore do pinheiro já está juntinho, na mesma árvore, a árvore é o esporófito e o gametófito, que é N, está juntinho lá na árvore também, tá? Então, o grão de pólen é o gametófito masculino. E olha só que interessante, o grão de pólen vai ser levado na maioria pelo vento, porque isso aqui não vai atrair, gente, um beija-flor e uma abelha, não tem néctar aqui, tá? A cica, por exemplo, tem alguns besouros que fazem a polinização, mas a maioria aí é o vento mesmo, tá? Que é anemófilo. Então, o que acontece? O vento vai levar esse grão de pólen do cone masculino para o cone feminino, tá certo? E agora vai surgir uma coisa importantíssima, anotem aí no caderno. Primeira aquisição evolutiva de gimnosperma, semente. Pteridófita samambaia não tem semente, nem musgo. A semente surgiu aqui em gimnosperma. Segundo aspecto evolutivo, tubo polínico. Para que serve tubo polínico? Vocês lembram que em musgo e samambaia o gameta tinha que nadar? Ele tinha que ter flagelo e nadar na água para alcançar o feminino. Aqui não precisa mais de nadar, porque o grão de pólen vai germinar um tubo e esse tubo vai levar o gameta masculino
até o feminino. Então ela fica independente da água para a fecundação, ok? Então, olha assim, vamos pegar o feminino agora e eu volto no tubo. Eu tenho aqui o feminino, que é um macroestróbilo, né? Eu tenho aqui a escama ovulífera, eu vou ter um óvulo aqui, tá certo? Dentro do óvulo vou ter um megásporo, que vai dar origem aí ao gameta, né? Um gametófito feminino. Então ali, esse gameta, que é a oosfera, ele vai ter que ser fecundado, tá? Vou colocar aqui oosfera. Às vezes numa escama tem mais de uma oosfera, pode ter aí uma semente com vários embriões, tá? Beleza, vai ter que haver a fecundação. O vento levou o grão de pólen alado aqui, olha, tá vendo? Para ele voar. Chegou aqui na abertura, tá? E agora vai crescer o grão de pólen. Olha que interessante. O grão de pólen tá aqui, tá? O que aconteceu? Ele vai germinar. Eu tenho uma célula que germina esse tubo e dentro desse tubo eu tenho uma célula germinativa que vai dar origem a 2 gametas. Esses gametas que vão fecundar a oosfera, tá certo? Então ele vai crescendo, voltando ao desenho aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês o grão de pólen aqui e ele formou aqui, ó, bem reto aqui, o tubo polínico. Pode anotar no caderno. Evolução aí, ó, tubo polínico para levar o gameta masculino e encontrar com o feminino. E aí eu vou ter então a semente com o embrião lá dentro. Olha que interessante. Tá? Geralmente os outros embriões não desenvolvem, normalmente um só que desenvolve, tá? E aí vai dar origem à planta novamente, tá? Então os gametas são N, uniu, a planta agora vai ser 2N, esporofítica, tá? Eu coloquei um outro desenho de ciclo aqui, só para mostrar para vocês que pode vir mais complexo, mas não precisa, com esses termos megásporo, megasporanjo. Eu estou resumindo aqui para vocês. Aqui mostrando o tubo polínico, olha ele germinando aqui, ó, tá vendo? E levando os gametas a ele aqui, ó, levando os gametas aí para encontrar com o gameta feminino, tá vendo? Isso aqui é só para vocês verem melhor o grão de pólen, tá? Esse é o pinhão. Já ouviram falar do pinhão? Eu ia trazer para vocês, mas eu não encontrei. O pinhão, você vai achar isso muito no sul. Lá eles usam até como pipoca nos jogos. Eles fazem pinhão, canjica com pinhão, bolo de pinhão. Parece uma castanha e é muito usada no sul para alimentação, tá, gente? E essa semente, ela é comestível, ela é muito importante e ela aí vai então ela vai proteger o embrião e vai nutrir o embrião, porque além do embrião, eu tenho ali um tecido que vai alimentar esse embrião, tá certo? Então, resumindo aqui, olha, é muito importante ter a semente, porque ela é uma reserva nutritiva e ela protege o embrião. Tá certo? E ela é importante para propagação, a semente vai espalhar, né? Isso é bom para dispersão, né? Daquela espécie ali. Então, resumindo, características: polinização pelo vento, anemofilia, a maioria, produção de semente, presença de estróbilos, tubo polínico, que chama de sinfonogamia, independência da água para a reprodução. Essa é minha referência bibliográfica. Até a próxima. A próxima de botânica é angiosperma e eu espero por vocês. Um grande beijo da Marizinha.